Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre os mistérios do livro de Enoque. Eu estou deixando esse áudio de fundo porque lá fora tá barulho, aqui também em casa tem gente, então eu quero filtrar um pouco o barulho. A janela está aberta, se fechar vai ficar muito quente. Os irmãos sabem que eu gosto de gravar no silêncio para que as pessoas prestem mais atenção no que eu estou falando. Eu acho que a música atrapalha um pouco, principalmente se ela for alta, ela atrapalha um pouco as pessoas prestarem atenção no que você está falando. Mas nesse caso eu vou ter que pôr porque tem muito barulho. Cachorro latindo, tem crianças lá fora, mas eu não quero deixar de gravar hoje. Os irmãos podem analisar aí, ver se o áudio fica alto, se atrapalha. Se não atrapalha, se ajuda, os irmãos podem dar um toque para mim também, para eu saber como fazer da próxima vez, né? Se gravo com barulho de vozes ou não. Mas pelo teste que eu fiz parece que tá bom, tá bom? Então presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Eu vou dar uma palhinha mais um pouquinho sobre Enoque. Não tem como eu detalhar, ler tudo para os irmãos, porque eu ainda estou sem acesso a livro, a como ler, sabe? Lembra do vídeo que eu fiz de introdução? Eu fiquei pausando o vídeo, eu pensei que não ia ficar legal, mas os irmãos acharam legal. Então, as coisas que eu vou passar para vocês sobre Enoque, irmãos, são coisas incríveis. Eu sou novo no livro ainda de Enoque, eu não tenho muita intimidade com o livro, mas eu tenho intimidade com os outros profetas. Então, um pouco que eu escuto do Enoque, no livro de Enoque, já fica facinho de eu alinhar as coisas e saber se é a palavra de Deus ou não. E para mim está selado no coração que é a palavra de Deus. O irmão Israel está me ajudando muito, ele está me passando muitas coisas, porque desde a época que ele estava no judaísmo messiânico, ele já estudava esse livro e eu li também uma vez esse livro. E nós conversamos no passado sobre esse livro, mas acabamos que deixamos de lado. E o livro de Enoque veio e impactou a nossa vida. Assim como vocês estão vendo aí no YouTube, que tem muita gente ensinando o livro de Enoque como escritura, judeu que acredita em Jesus, pessoas que estão no chamado movimento de restauração, mas não é movimento que vem e passa, é profecia de restauração de todas as coisas. Estão ensinando Enoque. A gente não concorda em todos os pontos, mas elas estão ensinando e isso é muito revelador. Muitas coisas que vocês encontram dificuldades de entender nas cartas de Paulo, de Pedro, que a gente pode até encontrar um vislumbre nos profetas, mas que tem que dar uma volta muito grande, tem que fazer um esforço muito grande para chegar a tais conclusões. Você encontra facilmente no livro de Enoque. Por exemplo, eu vou estar falando aqui só na minha fala, eu não vou estar abrindo textos para vocês, mas no que eu lembrar, eu vou citar mais ou menos a referência, porque eu estou ouvindo o livro de Enoque, eu durmo ouvindo o livro, eu passo o dia todo ouvindo o livro e eu anoto e eu gravo também porções para eu estar falando para vocês. Eu vou fazer o estudo das 10 semanas na lousa, eu vou usar as ferramentas que eu tenho, não vai ser como antes, não vai ser com desenhos, não vai ser aquela coisa caprichada, mas eu vou usar as ferramentas que eu tenho para os irmãos visualizarem e verem que é a palavra de Deus, irmãos. Muitas pessoas vão se levantar, principalmente evangélicos, para dizer que isso vai desviar os cristãos, que está indo para os apócrifos, mas as pessoas não têm intimidade nem com os próprios livros que têm nas mãos. Quanto mais com um livro que está lá no meio de um monte de apócrifo, mas que está sendo arrebatado pelo Espírito do Senhor agora para trazer revelações para a gente. E você pode compreender quando que é um homem falando e quando que é Deus falando. Vocês podem compreender. O livro de Enoque, ele vai desdobrar para vocês revelações incríveis. O mundo que a gente vive hoje, que nós aprendemos pelos noticiários, que os homens podem observar pela Revolução Industrial, não é o mesmo mundo que o Senhor quer que a gente conheça. É um universo, irmãos, totalmente diferente. Você consegue perceber só através das 10 semanas que aquelas palavras se acoplam com o seu coração. Elas entram e elas se alinham com as 70 semanas. É uma coisa incrível. Não pode vir do homem isso. Então Deus fez isso com vários propósitos. Fez isso assim, permitiu que Enoque estivesse fora da Bíblia por muitos anos, por vários propósitos, para hoje ele cumprir as profecias que ele mesmo disse que faria. Hoje ele vai pôr muitos corações à prova. Então presta atenção, irmãos. Nós estamos vivendo na era, é difícil falar o que eu vou falar, eu não sei como desdobrar o assunto
de uma maneira bem organizada, porque são assuntos novos e realmente me acrescentou muita coisa. Lembra daquele meu vídeo do querubim decaído? Que tem muitas visualizações e muitas pessoas ficaram impactadas com esse vídeo? Esse meu vídeo eu tive que meditar muito na lei, no Salmo e nos profetas, nas cartas dos apóstolos, para trazer aquelas revelações. Se eu tivesse lido Enoque, o caminho seria bem mais curto, as revelações seriam maiores, só para vocês terem uma ideia, e teria como eu corrigir alguns erros que eu cometi naquele vídeo. São erros, não são erros graves, são erros que não invalida nem 80%, nem 20% da mensagem, mas eu vi que eu cometi alguns erros pequenos. Tudo porque eu não estudei Enoque antes. Então, por exemplo, tem uma porção de Enoque onde está escrito assim que quando Enoque está falando que quando o Senhor separava a luz das trevas, ele separava os espíritos dos justos e dos injustos. Então, ele entendeu que quando Deus fez aquela criação do mundo e separou a luz das trevas, ele não estava fazendo aquilo por acaso, sem sentido algum. Ele estava deixando uma parábola através da sua própria criação e através daquilo já separava a luz das trevas. Separando a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite, ele já separava os fiéis, os eleitos, dos infiéis. Então isso já está escrito com todas as letras. Eu tive que fazer muito esforço para compreender isso através de outras palavras da lei, dos profetas, da luz que os apóstolos deixaram no Novo Testamento. João 1 é uma prova disso, não tem como repetir agora. As cartas de Paulo, onde ele chama a gente de dia, de luz, e os ímpios de trevas e de noite, já nos leva para a criação. Aí tem o sexto dia, tem o descanso de Deus, o sétimo dia. Tudo isso tem em Enoque de maneira mais clara, só para vocês terem uma ideia. Então, irmãos, a maneira como Deus revelou as coisas para Enoque, e como Enoque escreveu, tem até porções de Noé naquele livro, falando coisas a respeito do nosso mundo, são coisas incríveis. De fato, irmãos, dentro das 10 semanas é o ponto que mais chama a atenção de qualquer pessoa que vai ler Enoque ou vai escutar, as 10 semanas. Dentro delas cabe todo o livro de Enoque e toda a revelação bíblica cabe dentro dessas 10 semanas. Dentro dessas 10 semanas tem uma profecia no final da 7ª semana em que Deus separaria os eleitos como testemunhas da verdade e diz que para essas pessoas elas seriam extraídas da semente da raiz da justiça, elas formariam uma árvore eterna, uma árvore da justiça eterna, junto com o Senhor, é claro. A raiz da justiça é Ele, a planta, né? Nós seremos extraídos como semente da planta da justiça, separados como testemunhas da verdade. E disse que para esse povo Deus daria conhecimento cétuplo de toda a criação dele. Tudo que Deus fez antes e o que Ele fará depois. O conhecimento que Ele daria na 7ª semana, no final dela, para essas testemunhas dele, seria 7 vezes mais. E esse conhecimento passa todo o conhecimento que você pode escutar por aí, de homens que estudam ciência, que vão até lá para o céu observar as coisas e trazem as notícias distorcidas para nós, fazendo a gente visualizar um outro universo, um outro mundo, às vezes até anulando a própria obra de Deus. Conhecimento que esses eleitos, testemunhas da verdade, filhos da justiça, filhos da retidão, terão, nem os homens que vivem nessa era da Revolução Industrial, nas fases mais avançadas, não poderão entender, não poderão compreender. Deus já falou para Enoque coisas sobre o sol e sobre a lua, sobre as estrelas, sobre as leis do universo. Deus já explicou coisas para Enoque que o mundo está descobrindo agora por causa da Revolução Industrial e mesmo assim eles não conseguem chegar a toda a informação. Então quando eu li isso eu fiquei impactado quando eu escutei. São muitas informações. Deus já falou para Enoque que a lua receberia a luz do sol. Ela recebe a luz do sol, mas ele deu muitos e muitos detalhes para falar de porções de cada momento que ela recebe. Falou de dias, de semanas, de meses e de anos.
já falou da movimentação que eles fazem a favor da Terra. O calendário já ensinou o calendário lunar e o calendário solar, já ensinou tudo para Enoque. Antes de existir, olha, no tempo. A Revolução Industrial é nova agora. Antigamente, os homens eles tinham teoria. Uns criam que a Terra era o centro do universo, outros acreditavam que o Sol era o centro do universo. São teorias de homens que observavam os sinais, sabe? Os homens podem observar, Deus fez as coisas para os homens observar. Mas isso são os homens ímpios que observam, e mesmo assim eles podem chegar em um resultado legal. Mas quando entra a era da Revolução Industrial, aí, quando o homem avança com a tecnologia, o inimigo também se aproveita e avança. E Deus já ensinou tudo isso para Enoque. Os apóstolos compreendiam tudo perfeitamente por causa da fé que eles tinham nas Escrituras. E Enoque é citado como Escritura por Jesus, por Paulo, por Pedro e principalmente por Judas, escrito com todas as letras. Então, quando Deus permitiu que nós trabalhássemos as profecias, que nós compreendêssemos coisas profundas, para depois vir Enoque, aí as profecias que Enoque ia desdobrar na nossa frente, elas iriam se conectar com as profecias que nós já teríamos pelos livros que estão na nossa Bíblia, a ponto de que nós não teríamos como duvidar mais de Enoque. Por exemplo, ao você estudar as 10 semanas, comparar com as demais escrituras, ao você estudar outros pontos que são incríveis, que eu vou estar falando para vocês de Enoque, e olha que eu sou novo no livro, hein? Vocês não iriam mais duvidar de nenhuma parte de Enoque. Ou seja, não tem como duvidar de como Deus descreveu o mundo para Enoque. Enoque já sabia tudo o que a ciência hoje não pode nos revelar. E Deus permitiu que os homens da era da Revolução Industrial conhecessem um pouco, observando com seus equipamentos, sabe, com as suas tecnologias, e pudesse trazer fragmentos da verdade, mas só fragmentos, para que a gente possa compreender que Deus de fato já revelou tudo isso para Enoque e muito mais. Então, quando você olha para o livro, você vê um mundo diferente. Você vê dimensões diferentes. Irmãos, é incrível. Só para vocês terem uma ideia, vocês já assistiram um filme que chama Valkyria? A cidade... como é que é o filme? Eu assisti faz um ano. É Valkyria, a cidade dos mil... A cidade dos mil... Poxa, esqueci agora. É Valkyria, a cidade dos mil mundos, ou o mundo das... É alguma coisa assim. Esse filme, ele mostra várias dimensões. É claro que tem alienígenas nesses filmes, sabe? Umas coisas assim inventadas pelo homem. Mas mostra a questão das dimensões, que para você enxergar uma dimensão diferente, você teria que usar um óculos. Só um resumo, eu gostei desse filme por causa disso. E quando você olha aquele universo que é revelado no filme, é mais ou menos, é claro, tirando todas as coisas erradas, os alienígenas, os outros planetas que têm conhecimento como homem, mas o universo que revela é mais ou menos o que está escondido em Enoque. E a Torá valida Enoque. Não é Enoque valida a Torá. A Torá valida as coisas que estão escritas em Enoque. Vamos continuar esse vídeo aqui na parte 2, irmãos, porque são coisas incríveis, são coisas que é difícil desdobrar elas. Eu vou tentar desdobrar o resto disso daí na parte 2.